UERJ quer que você faça isso na redação. E ela já deixou isso claro. Se você não sabe do que eu tô falando, fica aqui nesse vídeo, porque hoje eu vou te dizer 5 coisas que a UERJ quer que você faça na sua redação. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Alana, eu fui aluna da UERJ, fiz minha graduação e meu mestrado lá. E hoje eu me dedico a te ajudar a entrar nessa universidade tão importante. Comum que os alunos fiquem perdidos em relação ao que fazer na redação da UERJ. Afinal, a gente tem professor que diz uma coisa, professor que diz outra coisa. O material para a UERJ é muito escasso. Mas aqui nesse canal, gente, a gente só trabalha com informações oficiais. Spoiler, a gente, no caso, sou eu mesma, tá? Então, antes de te passar as 5 coisas que a UERJ quer que você faça na sua redação, eu já queria deixar isso bem claro. Tudo que eu vou passar para vocês faz parte de um artigo do Gustavo Bernardo, que é o diretor do Departamento de Seleção Acadêmica da UERJ, ou seja, o Departamento do Vestibular e de outros processos seletivos. E todas essas informações constam em um artigo escrito por ele e publicado no Revista Eletrônica do Vestibular UERJ. Então, uma vez que você já sabe disso, vamos para essas informações. Primeira coisa que a UERJ quer que você faça na sua redação: apresente criticidade em relação ao tema, em relação à sua opinião. Como assim, Alana? O que é essa criticidade? Muitas vezes, gente, no Enem, por exemplo, a gente tende a defender mais ou menos uma opinião que às vezes nem é nossa. Porque a redação do Enem ela é mais direcionada nos seus temas. Por exemplo, vamos supor que você detesta banana. Você não gosta, acha que banana é horrível. E aí, a redação do Enem cobra assim: motivos pelos quais comer banana é delicioso. Mesmo que você não goste de comer banana, para fazer uma redação adequada sobre esse tema, você vai ter que falar sobre os motivos pelos quais comer banana é, supostamente, delicioso. Na UERJ, os temas são em formas de perguntas. E o que isso quer dizer? Eles permitem que você fale a sua verdadeira opinião sobre aquilo. Inclusive, quando a gente fala sobre opiniões impopulares. Ué, Alana, como assim? Por exemplo, você pode defender numa redação da UERJ o terraplanismo? Não. Aliás, você não deveria defendê-lo em lugar nenhum. Mas por que você não pode defender isso numa redação da UERJ? Porque não existe nada baseado em fatos, em ciência, que consiga sustentar essa ideia. Agora, você pode defender na sua redação que não existe aquecimento global? Pode. Alana, como assim? Você é burra? Não, gente. É porque apesar de ser uma opinião impopular, existem argumentos que poderiam ser usados para sustentar essa tese. Ou seja, o que a UERJ diz pra gente é que você tem que ser crítico porque você pode defender as suas próprias opiniões, desde que elas sejam baseadas em coisas palpáveis, em fatos. E principalmente, você não use supostas autoridades, que na verdade não tem nada a ver com aquele assunto, para dar legitimidade pro seu suposto argumento. Quando a gente traz pro livro, isso se torna fundamental para sua redação, porque você não precisa mais ficar adivinhando qual vai ser o tema. Sabe no Enem, quando a gente fica assim, ai, será que o tema vai ser sobre saúde, sobre educação? Na UERJ não tem isso, cara. E por que não tem? Você já sabe que o tema é sobre uma das questões levantadas no livro. Então fica mais fácil para você se preparar. Tá lendo o livro, já começa a formar suas próprias opiniões. O que você pensa sobre aquilo? E mais, o que você pensa sobre aquilo é com base em quê? Você conseguiria sentar com uma pessoa, explicar a sua opinião, defender a sua opinião? E aí, gente, para ilustrar, eu trouxe um pedacinho do que o Gustavo Bernardo diz nesse artigo que ajuda a gente a entender sobre isso. Ele diz assim, ó: a indicação da leitura prévia ajuda os candidatos porque, antes de tudo, não se precisa mais adivinhar o tema. O tema é uma das questões levantadas pelo livro previamente lido pelos candidatos. Os candidatos podem discutir essas questões ao longo do ano com os colegas, com os professores, o que lhes permite elaborar aos poucos as suas próprias opiniões a respeito, contando com o seu esforço consciente e com o trabalho, em segundo plano, do inconsciente. É importante destacar que a ficção é fonte privilegiada de argumentos e de reflexões para todas as questões da humanidade. A literatura é uma escola de convivência, de civilização, de tolerância e de desmascaramento de preconceitos, e ela nos permite o que de outra forma seria muito difícil, nos colocarmos no lugar e nas perspectivas dos outros. Falando especificamente do livro desse ano, quando a gente lê o conto da Aya, por exemplo, talvez você, que é um homem cis, nunca tenha refletido sobre questões que afetavam a sua mãe e as suas irmãs. Mas quando você lê um livro que fala sobre o papel da mulher na sociedade, e muito mais, né, gente? Porque reduzir o livro a isso é um absurdo, assim, diante da riqueza que esse livro traz, você consegue ter uma visão diferenciada sobre o assunto. Então, esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Pensamentos amadurecidos. Como assim pensamentos amadurecidos, Alana? Não faz sentido você chegar numa redação como a da UERJ, que você sabe que é baseado em um livro, que você sabe qual é o livro, que você sabe quais são as temáticas do livro e que você tem um ano inteiro para se preparar com argumentos rasos. É por isso que no meu curso de redação, a gente tem uma fase em que a gente estuda vários temas possíveis
possíveis vários elementos importantes que podem ser temas da UERJ e eu ajudo os alunos a amadurecerem os seus pensamentos. Então, por exemplo, eu chego para um aluno e falo assim, ó, poder, vamos ver um vídeo sobre o poder, vamos ler um artigo sobre o poder e agora me digam, o que vocês pensam sobre o poder na nossa sociedade com base no que a gente leu no livro? Aí um aluno fala assim, eu acho que o poder é muito legal, o Ru tem que dominar as pessoas mesmo e é isso, o mundo é desespero. Péssimo exemplo, né, gente? Mas deu pra entender. Acho que deu. E aí eu falo assim pra esse aluno, olha, pra você que pensa isso, é legal você estudar o autor tal. O que esse autor vai dizer? Ele vai dizer isso, isso e isso. E se esse aluno fala assim, não gostei não, eu vou trazer outras opções também, outras formas de pensamento. E na verdade, o que eu oriento é que esses alunos muitas vezes nem citem esses autores, porque não precisa. Mas sim que eles ajudem a verificar com profundidade como que aquele argumento pode se tornar um argumento bom para a redação da UERJ. Você tem tempo para estudar e para formular bons argumentos. Não tem por que você chegar na prova da UERJ com argumentos rasos. Isso é uma das coisas que eu mais gosto do meu curso preparatório para a UERJ, porque é um preparatório que ensina a gente a pensar. E na verdade, às vezes eu saio das aulas da turma UERJ pensando, meu Deus, isso aqui valeu muito mais do que anos de palestra. E a gente aprende a refletir sobre os nossos problemas e sobre a nossa sociedade com um olhar mais crítico. A redação da UERJ, ela tem um caráter pedagógico, ela ensina a gente a pensar, ela ensina a gente a escrever. E às vezes a gente sai dali com um pensamento totalmente trocado, tipo assim, caraca, eu pensava isso e eu tô vendo que o meu pensamento não tem fundamento, mas o pensamento contrário faz muito sentido. É isso, a UERJ ensina a gente a pensar. Nas palavras de Gustavo Bernardo, ora, nada alimenta mais o inconsciente de uma pessoa do que a leitura silenciosa e solitária, em especial a leitura de ficção. Desse modo, os candidatos podem deixar sua opinião e seus argumentos amadurecerem ao longo do ano, redigindo-a ao final com muito mais segurança. O que estamos dizendo aos candidatos é que é preciso, antes de tudo, acreditar em si mesmo, no próprio estudo, na própria leitura, na própria consciência, no próprio inconsciente e na própria opinião. Muito mais do que aprender a fazer a prova, cada um precisa aprender a confiar, antes de tudo, em si mesmo. Ou seja, um bom professor para a redação da UERJ, ele não vai te dar um modelo pronto, até porque, gente, a UERJ odeia modelo pronto. Ele não vai te dar simplesmente uma citação aleatória. Olha, se o tema for sobre isso, cite esse cara. Porque muitas vezes o que você pensa nem tem a ver com o que aquele cara pensa. Um bom professor, ele vai te dar um pensador, ele vai te dar uma citação para você estudar e te ajudar a construir o seu pensamento dentro das suas próprias opiniões. Então, é aí que vem a questão do argumento amadurecido e de uma preparação eficaz. E aproveitando, assim, para fazer o meu merchan, eu ainda estou com vagas abertas para a turma UERJ. Então, quem quiser estudar, se preparar comigo para a redação da UERJ, fazendo simulados mensais, produção toda semana baseada no livro, correção dupla nos simulados, monitoria para você tirar as suas dúvidas, é só você entrar lá no meu Instagram e acessar o link que tá, né? Tô esperando você para estudar comigo. Vamos para a próxima. Uma coisa que pode parecer óbvia, mas vocês vão entender porque isso consta nesse vídeo. Opiniões baseadas em fatos. Às vezes, as pessoas acham, como a redação da UERJ, ela tem esse caráter mais acolhedor, você pode falar o que você quiser ali e tudo vai ser aceito. Claro que não, meu amor. No ano passado, por exemplo, eles cobraram um tema que era muito a sua opinião. Que era, pra você, qual é a moral da história, qual é a moral lá do livro. E o que eu recebi de comentário, gente, lá no meu Instagram falando assim, Alana, como que numa redação que pedia a minha opinião do que eu achei que era moral, eu consegui tirar uma nota tão baixa? E na verdade, mesmo nesse caso, a sua opinião ela tem que ser baseada em fatos. Aliás, pra sua vida. Esse livro, por exemplo, ele fala muito de um fundamentalismo religioso, sabe? Vamos pensar sobre isso? Pensa nas coisas em que você acredita, assim, fortemente. Por exemplo, o sol existe, sei lá. Se eu te perguntasse assim, com base em que você acredita nisso? Você teria fatos pra me provar que o sol existe? Pensa agora que eu te pergunto assim, cara, por que você acha que ainda tem tanto espaço esse fundamentalismo religioso em grandes lugares do mundo? A gente já tem mais estudo, a gente já tem mais pensamento crítico. E aí você me responde, é porque as pessoas são burras. Beleza, essa é a sua opinião, mas você teria fatos que provem essa sua opinião? Aliás, não é nem que provem, mas que te ajudem a sustentá-la. Então, não é porque a redação da UERJ é mais acolhedora em relação às opiniões que você não precisa de fato. E às vezes, gente, quando a gente se depara aí com essas reflexões, a gente percebe que muitas coisas na nossa vida a gente acredita e a gente tem certeza, mas quando somos confrontados com questionamentos, a gente não sabe muito bem responder. Isso acontece muito porque quando a gente é questionado no nosso dia a dia, com os nossos amigos, com os nossos familiares, existe uma coisinha chamada ego, que faz com que muitas vezes a gente só queira ganhar a discussão, a gente nem quer estar certo de verdade, a gente só quer ganhar a discussão. E na redação você tá discutindo com quem? É você com você. A essência da sua redação tem que ser ter opiniões que sejam fortes e baseadas em fatos. Nas palavras do Gustavo Bernardo, na redação pode-se defender qualquer opinião, mas se, e somente se, ela estiver sustentada em argumentos. Argumentos estes que devem ser apoiados em fato. Eu amo essa frase, eu falo sempre nos meus cursos. Temos direito à nossa própria opinião,
mas não a nossos próprios fatos. Essa é uma regra das nossas correções de redação. Nós avaliamos apenas e tão somente a qualidade da argumentação, porque não importa se concordamos ou não com a opinião ali expressa. Essa também já é uma diferença capital entre as propostas de redação da UERJ e do Enem. E agora que eu esqueci em qual número eu tava, gente? Acho que agora é o 4, né? Número 4. Eu acho. Uma escrita que seja formal, mas que mantenha a simplicidade e a clareza da boa e velha norma padrão. Diferente ali da redação do Enem, que a gente usa outro sim, destarte, achando que tá arrasando. Aliás, a gente não, porque meus alunos da turma Enem nem usam esses conectivos porque tem outros mais fáceis. Na UERJ, isso pode dar um ar pedante à sua redação. Que, brother, vamos ser sinceros? Alguma vez na sua vida você usou outro sim conversando com alguém? Você usou destarte? E por que você achou que era uma boa ideia fazer isso na sua redação? Você não precisa falar difícil na sua redação. E a UERJ deixa claro, nosso foco aqui não é nos alunos que falam bonito. Nosso foco é nos alunos que se comunicam com clareza. E eles vão mencionar isso em vários momentos, gente. Clareza, 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 clareza. O que eles querem é que você seja claro, respeitando a formalidade de uma redação de vestibular. O que isso quer dizer? Você não vai escrever na sua redação na moral, mas você também não vai escrever outro sim, porque você não usa isso. Muitas vezes, quando o aluno usa esses termos, ele quer nada mais, nada menos do que impressionar o corretor. E por que você quer impressionar o seu corretor? Você não precisa disso. Ninguém vai avaliar isso. O que eles vão avaliar de fato? O que eles querem ver de fato? Isso é claro. Você consegue se expressar com clareza? Você consegue dizer exatamente o que você quer dizer? Eu consigo olhar ali para o seu parágrafo e ver exatamente qual é a resposta para a pergunta? Qual é a sua opinião ali com clareza? Gosto, não gosto? Sim, não? É isso que eles querem avaliar. Nas palavras do Gustavo Bernardo, ensinam-se os iniciantes, por fim, a usar um vocabulário empolado, burocrático e de cartório, recorrendo a palavras como destarte, decerto, supracitado e outro sim. E não escrever claro. A regra é, não tente impressionar ninguém. Apenas escrever, antes de tudo, com o máximo de clareza. A avaliação da redação não deve valorizar preciosismos pedantes. O que se deve valorizar, ao contrário, é a clareza e, se for o caso, o humor fino. José Ortega y Gasset dizia que a gentileza do filósofo é a clareza. Eu prefiro dizer que a clareza é a obrigação de todos que escrevem. Se ligou? A clareza é a obrigação de todos que escrevem. Fica a dica. Fica a dica muito cringe, né? Coisa de vovó da internet. E por fim, ela, amada por uns, odiada por outros, a exigência de milhões, fazer citações apenas se elas forem coerentes com o que você está dizendo e se elas forem ajudar a sua argumentação e não substituir o que a sua cabecinha pensante está construindo ali. Alana, posso citar pensadores, filósofos na UERJ? Sim, você pode, mas a banca não gosta de citações forçadas. O que isso quer dizer? Se você citou uma parada porque seu professor te mandou citar, ou porque você está acostumado a fazer isso no Enem, que é o caso da maioria, você está, na verdade, mais prejudicando do que ajudando a sua redação. Só cite se for para dizer assim, olha, isso que eu penso tem um fundamento, foi pesquisado, foi estudado. Por exemplo, olha o que esse historiador diz, olha o que esse filósofo diz, olha o que esse escritor diz. Tá vendo? Isso já foi estudado. Entendeu? É nesse sentido. Então, para a UERJ não tem essa de citação pronto. Modelo pronto. Isso não existe, isso prejudica a sua redação, eles não gostam. Na verdade, o que eles dizem é, você não precisa citar ninguém. Mas se for citar, cita alguém que encaixa na sua redação e que você tá botando ali com um objetivo. Isso é bom e é ruim. É bom porque te livra do peso de ter que decorar citações, mas é ruim porque você tem que aprender de verdade sobre o que você tá escrevendo. Ruim que eu digo, gente, na cabeça do aluno, porque pra mim isso é maravilhoso. E tinha que ser assim sempre, né? Mas não é. Deveria ser na nossa vida, Nas palavras do Gustavo Bernardo, citar opiniões de outras pessoas pode ser válido? Sim, porque constitui parte do argumento de autoridade, quando citamos autoridade no assunto para apoiar o nosso pensamento. E aí ele fala o seguinte, ó, é necessário que a citação se encaixe direitinho na redação, para não ficar deslocada no argumento. E mais importante, é necessário que o candidato tenha de fato lido o autor citado ou a obra citada, para conseguir estabelecer as relações e as comparações corretas. A citação forçada e aleatória tira a autoridade de qualquer argumento de autoridade. Claro, não é obrigatório fazer citações. Trata-se apenas de mais um recurso possível. Entretanto, se o candidato fizer uma citação, que ela seja pertinente e consequente. A orientação é de não penalizar quem não cita o livro, que o candidato não precisa fazer uma crítica literária. Entretanto, valoriza-se quem cita o livro, tanto corretamente porque o leu, quanto adequadamente porque a citação reforça o seu argumento. Não está ali apenas de enfeite para impressionar o corretor.
Eu amo essa escrita direta, gente. Clara, linda, maravilhosa desse artigo incrível. Se você quer saber as outras informações que estão presentes nesse artigo, eu vou deixar passando aqui em cima um vídeo que eu tenho em que eu abordo todo esse artigo em uma aula completa. Foi a aula inaugural de um dos meus projetos UERJ e eu fiz aqui pelo YouTube em modelo de live. E aí eu mostro pra vocês aí nessa aula todo esse artigo, tintim por tintim, todos os detalhes importantes que vocês precisam saber. A redação da UERJ, ela traz uma coisa importante pra gente, que é: eu vou te escutar. Eu vou escutar a sua opinião, eu vou escutar o que você tem a dizer. E é tão difícil que nós sejamos escutados hoje em dia, né, gente? Então valoriza isso. Formule boas opiniões e mostre, de fato, confie em você. Confie na sua capacidade de fazer. Tenha um professor que vai te ajudar nessa sua capacidade. Ou, se for você mesmo o seu professor, avalie se o que você tá falando ali tá bem fundamentado. Avalie se o que você tá falando ali você saberia explicar bem no dia da sua redação. Não deixa pra chegar no dia da redação pra pensar no que você poderia usar. Se prepara, você já sabe que o tema vai sair do livro. Estude as principais temáticas do livro e vá preparado. E deixa aqui nos comentários se eu conseguir te ajudar com esse vídeo. Eu espero que sim. E a gente se vê na próxima. Beijo!